Amigo colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Agora nós podemos ver aqui no Inter aqueles que realmente querem e quem não quer. Ficou um contraste muito bem definido de quem quer e quem não quer. É o caso de Ener Valencia, essa comparação ela é gritante. Ener Valencia e Borré. O Borré, ele procura saber das coisas do Internacional, da história do Inter, até comprou uma camiseta recentemente, comprou não, ele ganhou uma camiseta que achou muito bonita, lá dos anos 90, a camiseta branca, o segundo uniforme do Inter de 1997, na época da Adidas. Então, é diferente você ter um jogador que está tecnicamente mal, que está ali com problemas técnicos, ou até mesmo aquele jogador limitado tecnicamente. É compreensível, né? Nós não temos 11 craques em todos os clubes brasileiros. Nós não temos 22 craques, né, os titulares e reservas em todos os clubes brasileiros, não. Não temos. Mas a gente percebe que alguns jogadores, eles, ao longo da história, em vários clubes, não só aqui no Inter, eles se dedicaram tanto que superaram a falta de técnica, que superaram essa deficiência técnica com raça, com vontade. É o caso lá no Corinthians do Fagner, um jogador tecnicamente muito fraco, mas um cara raçudo. Aqui no Inter nós tínhamos Anderson, volante, Argel, né, Gavilã, Enciso, jogadores mais ou menos, jogadores comuns, mas se superavam na vontade, na raça. Hoje está difícil a gente ver isso. E eu fiz um vídeo falando, cara, como eu fui injusto no passado vendo o futebol de hoje. Porque vaiava Gavilã, vaiava Enciso, mas os caras mostravam raça, os caras não paravam de correr um minuto. Era deficiência técnica mesmo. Hoje, hoje eu vejo uma vagabundagem, hoje eu vejo uma falta de interesse, caras bons, né, jogadores técnicos aqui no Inter. Quando o Edenilson e o Patrick eles se arrastavam em campo, cara, bons jogadores, tecnicamente são interessantes, mas a gente via a displicência, a falta de vontade, desconectado da partida. Isso eu não aceito. Estou vendo isso hoje no Ener Valencia. Essa falta de interesse, essa displicência que ele bate os pênaltis, o desinteresse em disputar uma bola, o desinteresse de fazer o gol. Né? Parece que o cara não está dentro do campo, parece que ele está em outro planeta. E aí o Borré, tecnicamente, ainda não está no seu melhor momento, se mostrando que está fazendo gols aos trancos e barrancos, está procurando as jogadas, está buscando e se inteirar dentro da partida e não ficar parado. E isso contagia o torcedor. Né? O torcedor que hoje tem muita informação, o torcedor que hoje ele pode buscar nas redes sociais, ele sabe tudo o que acontece em 24 horas. Nós vivemos na era da informação, então 24 horas o torcedor é informado e ele se informa em vários canais diferentes, em várias plataformas diferentes, então não tem como enrolar o torcedor. Né? Ele sabe quem está dando migué. E ele, a não ser o torcedor bitolado, o torcedor alienado, né, que é apaixonado por um ou outro jogador e não quer enxergar a realidade. Mas é difícil hoje você meter um migué no torcedor se ele sabe um pouquinho de futebol. Né? Então, essa diferença é gritante. O Borré no Internacional, ele custa caro, mas ele pode dar solução. Então, isso não acontece com o Ener Valencia. Custa caro. Não sei o futuro dele, eu acho que não. Eu acho que é complicado essa história de recuperar o jogador, essa história eu não tenho paciência para isso porque se fosse um caso isolado, tudo bem, um caso isolado, mas aqui no Inter já aconteceu várias vezes, sabe? Então eu acho que é hora de cobrança. Se está mal, né, psicologicamente, afasta, não coloca para jogar porque vai prejudicar o Inter, mas eu acho estranho. São muitos casos que já aconteceram aqui no Inter. Ener Valencia, Depena, há um tempo atrás Marcos Guilherme. Então o Internacional ele precisa se preocupar com o futebol. Contrataram uma equipe
de psicólogos. Ah, mas a gente precisa de jogadores, né? Eu estou falando jogadores que suportam a pressão. Porque hoje em dia, se você não suporta a pressão, você não pode ser jogador. Se você não suporta pressão, você não pode ganhar 1 milhão por mês. Porque em cima de... Como o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A responsabilidade, quando ela bateu, quando ela chegou nos ombros do Ener Valencia, ele sucumbiu. Será que esse jogador ele não tem um histórico egocêntrico? Não sei, não posso falar, mas posso ter a dúvida. Eu posso ter o benefício da dúvida. Será que esse jogador não estava acostumado na sua carreira inteira a ser bajulado, a ser levado no colo, e aí quando ele chega aqui em Porto Alegre fizeram uma festa absurda para ele, que nem pro Fernandão a gente fez, que nem para qualquer outro jogador campeão do mundo FIFA nós fizemos, e um cara que não ganhou nada a gente chegou aqui, então Borré também, só que o Ener Valencia teve a festa no Gigantinho, né, e tal. Será que ele achou que seria esse mar de rosas até o final do seu contrato? E aí quando ele viu que a cobrança veio, ele não gostou? Então, complicado. O Inter tem hoje um peso morto chamado Ener Valencia. É duro, é chulo falar isso, mas é a realidade. Aqui eu sei que é pesado falar, mas hoje o Ener Valencia no Internacional é um peso morto. Hoje, Alan Patrick é um cara que, se ele pegasse o rumo do aeroporto também, ia aliviar a folha salarial do Inter. Hoje o Alário, então os jogadores que vieram para serem a solução se tornaram os problemas do Inter, incharam a folha salarial. Eu acho que isso serve para o Inter e para vários clubes. Experimentalismo. Experimentalismo, ele deve ser permitido nos clubes de futebol, mas para isso o próprio presidente precisa entender e se inteirar de uma equipe técnica que entenda de futebol, voltar aos olheiros do passado, coisa que eu acho que não acontece mais. Experimentalismo, jogadores do interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os craques, os bons jogadores. Eu vejo jogadores que ganham 500, 400 mil jogarem menos do que um cara que joga, por exemplo, no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, né? A diferença é só a grife. Então pega-se um jogador do Nova Iguaçu, pega um jogador do Paysandu, que também não é um clube pequeno, mas é um clube que há muitos anos não aparece no cenário nacional com uma relevância. Pega esses jogadores e coloca o mesmo preparo físico de um cara que está no América do Rio, no time do Romário, nos times do interior de Minas, do Rio Grande do Sul. Dá um tempo pro cara. Dá um tempo pro cara, dá o mesmo preparo. Esses jogadores sairão mais barato pro clube, eles darão a vida, eles jogarão como se estivesse comendo um prato de comida, e é isso que os clubes precisam. É muita grana, é muito conforto, contratos longos, e isso acaba definhando um clube de futebol. É por isso que todos os clubes estão desesperados, e aí a única alternativa seria se tornar uma SAF, não é? Se tornar uma SAF, porque é muito dinheiro, sabe? O contrato de produtividade talvez seria uma solução para os clubes. Contrato de produtividade, jogadores que ainda querem alguma coisa na carreira. Olha só, o próprio Internacional não disputa nada, gastou milhões para nada. Se nós tivéssemos jogadores do interior, o Inter também, eu acho que não devia ter se livrado do alemão, porque era um centroavante brigador, era um centroavante interessante. Se ele tivesse naquela semifinal de Libertadores lá, o Internacional faria a final com o Boca dentro do Maracanã. E o Inter não enxerga essas coisas, porque o próprio presidente ele não tem uma visão ampla do futebol. Ele depende de bengalas, ele depende dos outros para montar um time, e mesmo assim com grana ele não consegue. Então é isso aí, gente. A gente nota que o jogador, quando ele quer jogar, ele pode estar mal tecnicamente, mas você nota a vontade, você nota a raça. E isso faz a diferença, sim. Agora, quando o jogador não quer, quando o jogador está desligado, ele se torna um peso morto no clube, e é isso que hoje é o Ener Valencia, Alan Patrick e Alário. Se você concorda, discorda, deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. E um forte abraço, valeu!